Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida, seus estudos. Sejam muito bem-vindos ao Aprobare. Meu nome é Rebeca Costa, eu sou professora de legislação e nós vamos conversar acerca da lei orgânica do município de Manacapuru. Belezinha? Vamos lá então. Vamos começar falando sobre o início da lei orgânica, tá? Só que eu gosto sempre, pessoal, de conversar com os meus alunos acerca do que seria uma lei orgânica, tá? Então, vamos lá, vamos puxar uma setinha aqui e vamos nos perguntar: o que seria, então, uma lei orgânica do município? Nós abreviamos como LOM, Lei Orgânica do Município. Bom, pessoal, uma lei orgânica do município nada mais é do que uma lei que rege os assuntos do município, beleza? Do jeito que nós temos a nossa conhecida Constituição Federal de 88, nós temos as constituições dos estados, a lei orgânica, ela vai tratar, então, vamos supor que aqui eu tenho um município, tá? Daquele município, beleza? Da município, município, município. Gente, tem a sua própria lei orgânica, beleza? Ó, cada município tem a sua própria legislação orgânica. Então, onde eu tenho estabelecido a lei orgânica do município? No artigo 29 da nossa Constituição Federal. Então, a situação ela é tão legal, ela é tão assim, é tão interessante, porque o Brasil, os municípios tendo a sua própria lei orgânica. E aí você pode me perguntar uma coisa que eu não vou te julgar se você me perguntar. Rebeca, então eu posso chamar a lei orgânica do município como uma constituição municipal? Ó, alguns doutrinadores, tá, de direito constitucional não acham muito legal a terminologia Constituição Municipal, tá? Visto que a própria Constituição Federal confere a essa legislação lei orgânica do município. Beleza? Então, pessoal, que nós temos aqui um início da nossa lei orgânica, do que nós chamamos de preâmbulo. Beleza? Ó, nós temos aqui chamado preâmbulo, tá? O preâmbulo ele está exposto aonde? Na Constituição Federal e também nas constituições estaduais. Beleza? O preâmbulo, ele de reprodução obrigatória? Não, porque ele não é uma norma, tá? Então, se isso na verdade já foi discussão, tá? Nossa, o município ou o estado não criou o preâmbulo constitucional. Errado? Não, porque o preâmbulo tanto da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do município, não é de reprodução obrigatória, tá? O que que eu quis dizer o preâmbulo? Nós, representantes do povo de onde? De Manacapuru, eleitos por sua vontade soberana, de poderes especiais, nós vamos falar um pouquinho mais, tá? Desses poderes ou dessas competências, tá? Que o município possui, conscientes da necessidade de assegurar a completa organização democrática da sociedade com respeito à autonomia, gente, esse assunto de autonomia municipal, isso é um assunto que já deu o que falar dentro do conceito de direito constitucional. Já assim, já houve discussões em massa. Só que a própria Constituição, nós vamos falar isso mais à frente, mas a própria Constituição, em seu artigo 1º e seu artigo 18, quebrou esse tabu.
Mas nós vamos falar um pouquinho mais à frente, tá? Não vou aqui dar spoiler antes, não. Então, assegurando a ordem jurídica, a justiça social, a liberdade, a ampla participação popular, fundado no princípio histórico e cultural desta cidade, promulgamos sobre a égide da justiça e a suprema proteção de Deus, a lei orgânica do município de Manacapuru. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar falando então das disposições fundamentais, beleza? No artigo 1º, você tem o município de Manacapuru. Manacapuru, pessoa jurídica de direito público interno, beleza? Pessoa jurídica, direito, por exemplo, uma pessoa jurídica é privado? Não, é público. Então, obviamente, tá? O município de Manacapuru, unidade territorial, regra a organização política administrativa da República Federativa e a de autonomia política, administrativa, financeira e legislativa. E aí, eu venho aqui com vocês, ó. Essa autonomia, ela já deu muito o que falar. Então, vamos entender, ó. De quê? Nós estamos falando de um município, beleza? Nós estamos falando de um município. Município é um ente federativo, ou seja, faz parte da federação. Artigo 1º da Constituição Federal. Beleza? Então, você tem a República formada por união indissolúvel. E aqui a gente tem um respeito ao princípio da secessão. Então, tanto a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, é como se que fossem um. Podem se dissolver, sabe? Não pode haver uma dissolução. Eles não podem se diluir, por exemplo, tá? Então, o que acontece? Isso é muito de discussão. Será que os municípios de fato integram a República Federativa do Brasil? Por que eu gosto de ir por esse ponto? Porque para a gente poder entender a autonomia, a gente precisa entender essa discussão. Então, você tinha uma discussão se o município integraria a República Federativa do Brasil, tá? E aí você tinha muito essa discussão. Será que o município, então, ele tem que ter uma lei orgânica, enfim, tá? Discussão que a própria Constituição Federal já respondia por si mesma. O artigo 1º e o artigo 18 da Constituição já responde por si próprio. Vez que o artigo 18 trata mais de uma organização administrativa. O artigo 18 da Constituição, ele confere autonomias. Autonomias a quem, gente? O que você acha? Autonomia à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Então, a própria Constituição garante a autonomia ao município. Beleza. Autonomia. Vamos supor um exemplo. O curso vira para mim e fala assim, ó, o aprovado vira para mim e fala assim, Rebeca, é você, autonomia para fazer o material do jeito que você quiser. Só que você precisa seguir o curso, a ordem do curso. Se o curso é amarelo e azul, o meu slide vai puxar para o amarelo e para o azul. Concordo? Por quê? Porque o curso me exige isso, mas o curso me deu autonomia para fazer o material do jeito que eu quiser.
Se eu quiser colocar uma casinha com uma chaminé, fumacinha saindo no meio do slide, eu coloco. Só para vocês entenderem, tá? Então, esse. A Constituição garantiu ao município autonomia. Então, ele tem uma autonomia, por exemplo, política, legislativa. Então, o município, por exemplo, ele pode se autolegislar. Artigo 30 da Constituição trata das competências do município. O município ele pode legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual naquilo que lhe couber. Aí eu te pergunto, por que que o município pode fazer isso? Porque o município tem autonomia. O município pode se autolegislar. Ele pode instituir os seus tributos, obviamente obedecendo à lei. Ele não vai fazer nada sem que antes ele não observe a legislação. Então, por exemplo, o município não pode bater na sua porta e falar assim: olha, a partir de hoje você tem que pagar esse tributo aqui. Tá, esse tributo está estabelecido em lei? Não, não tá, não. A gente criou assim do nada, não tem legislação, não tem nada. Aí não pode. Então, o município, os entes federativos, eles vão exercer a sua autonomia dentro daquilo que a legislação autoriza. Eles não vão extrapolar o que a legislação traz. Beleza? Bom, então essa autonomia, como que ela vai se exteriorizar? Essa autonomia, ela vai se exteriorizar através do exercício das competências. E aonde eu tenho, falando disso, artigo 30 da Constituição Federal de 88. E aí, cada lei orgânica do município traz o rol de competências. Beleza? Então, inclusive, esse assunto aqui de competência despenca em prova. Então, depois é interessante nós vermos acerca, tá? Então, pessoal, primeiro ponto, 25. Então, ele detém o quê? Ele detém autonomia. Então, ele tem competência, ele pode fazer alguma coisa porque ele é autônomo. Beleza? Então, o artigo 2º ainda vai falar que o município de Manacapuru é da divisão administrativa do estado do Amazonas e os seus limites são os definidos e reconhecidos pela tradição, documentos e leis. Admitida o quê? A sua alteração, exceto na forma prevista na Constituição da República e na Constituição do Estado. Beleza? Bom, o que despenca em prova. Eu posso ter a criação, a organização e ali o suprimir de distritos? Posso. Porém, eu tenho que observar a legislação estadual. Gente, isso é padrão. Todo orgânico que você pegar para estudar, você vai ter falando acerca da observação da legislação estadual pertinente. Aí vai vir na sua prova. Observar da legislação federal, não. A lei estadual. Beleza? E aí, eu sei que você aí já está lendo o artigo 3º sem antes eu ter ido para o artigo 3º, né? Ele parece um pouco estranho. Ele fala assim, os poderes do município pendentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Aí você vai me falar assim, Rebeca, alguma coisa aí não tá certo, não. Alguma coisa aí não tá legal. Tá faltando um. São 3 poderes, não são 2 poderes. O que sabe nessa história toda? E eu digo uma coisa. No âmbito do município, você não tem judiciário. Que você não tem judiciário. No âmbito do município, você não tem judiciário. Você tem poderes executivo, e você tem o poder legislativo. O poder legislativo, basicamente, cria lei.
Recentemente eu li um julgado, acho que foi do STF, que o ministro falava assim, não com essas palavras, tá? Mas nesse sentido. O legislativo cria lei. O legislativo cria, o executivo vai fazer o quê? Vai administrar. Essa é a função, no caso, o executivo. O judiciário não é no âmbito do município, porque não tem o judiciário municipal. Você tem no âmbito estadual e você tem no âmbito da União. Mas no âmbito do município você não tem. Essa é a realidade, você não tem. Beleza? Então, se, por exemplo, você tem um problema com o município, você tem uma lide, né? O lide é o quê? Lide é problema. Tem um problema com o município, o que que vai acontecer? Você vai procurar o judiciário no âmbito estadual. Você não vai procurar, deixa eu ver se tem um judiciário municipal. Não, não existe, tá? Já o artigo 4º, ele está descrito lá no artigo 13 da nossa Constituição, porque a Constituição Federal garante, tá, o município, a União, os estados, enfim, terem os seus próprios símbolos. Então, o que que costuma ser o símbolo? O brasão, a bandeira, o hino, que são ali representativos da sua cultura e história. E aí eu já vi sendo cobrado em prova, por incrível que pareça. Falava que o símbolo do município é a moeda. Gente, por favor, se cair isso na sua prova, lembra dessa aula aqui. Brasão, bandeira e hino. Beleza? Agora, o brasão, ele deve ser obrigatoriamente, não é facultativamente, é obrigatório ser utilizado nos bens municipais. Belezinha? Bandeira, ela pode ser reproduzida em bandeirolas de papel nas comemorações dos efemérides, observando-se sempre os módulos e as cores. Então, obviamente, né? No caso aqui, você tem a bandeira podendo ser reproduzida, só que você sempre vai obedecer às cores. Então, obviamente, tá? Bom, no hino municipal, você tem a sua recomendação. Aí aqui, ó, é recomendável. Você não viu aqui que é obrigatório, é recomendável que você tenha o uso do hino, né, o cantar do hino em todas as sessões cívicas de caráter oficial ou particular. Beleza? Bom, fala, né, de um símbolo municipal, que é a espécie vegetal conhecida como a flor de manacá. Belezinha? Bom, quinto fala já aqui do exercício da autonomia, né? Porque se o município ele é autônomo, ele vai exercer essa autonomia. Então, no exercício da autonomia, o município ele vai editar lei, ele vai expediar ato, vai adotar medidas pertinentes aos seus interesses, necessidades de administração e ao bem-estar do povo. Gente, se fala de município, enfim, independente, União, estados, municípios, o que que vai acontecer? Você sempre vai ter o bem-estar social no centro. Isso. Então, no momento em que você fala do município, você pode falar de qualquer que seja. União, Estado, Distrito Federal, município, você pode estar falando da administração pública, seja ela direta ou indireta, e nós vamos ver mais à frente o que é isso. O bem-estar social no centro principal da atuação da administração. Por que eu falo isso? O fato do município possuir autonomia isso significa dizer que ele vai agir do jeito que ele bem entender que ele deve agir. Ele vai agir nos moldes que a legislação vai trazer. Se pode, por exemplo, por exemplo, né, o prefeito. O município é autônomo, ele faz o que ele quiser, faz o que ele quiser, o que ele bem entender. Tá lá por exemplo, né? O município adquire um prédio, né, para a construção de uma escola, por exemplo. O prefeito pode colocar uma placa lá e falar assim:
o prefeito Joaquim Zezinho da Silva adquiriu aquele prédio para a nova construção da escola aqui do município. Ele pode fazer isso? Não. Porque você tem o quê aqui? Você tem a proibição da promoção pessoal. A legislação traz, tá? A legislação ela é bem enfática. Proibição da promoção pessoal. Porque você tem o bem-estar social aqui, ó, sendo prezado. Beleza? Então, o exercício da autonomia do município não significa dizer que o município vai agir como ele bem entende que ele deve agir. Ele vai agir dentro do que a lei vai falar que ele pode fazer. Beleza? Bom, e aí, gente, quando eu estou falando do bem-estar social, então eu tenho ali sendo assegurado aos habitantes a proteção e a fruição de todos os serviços públicos básicos executados direto ou diretamente pelo poder público, beleza? O município também ele vai defender o direito da participação no resultado da exploração de qualquer recurso natural, na onde, gente? No seu território. Belezinha? Começa, então, a falar um pouquinho de quais são os objetos prioritários, né? Os objetivos prioritários do município. Então, por exemplo, tira o controle democrático ao cidadão, tira o espaço político e institucional, a melhoria da qualidade de vida de seus habitantes. E como que isso é feito? Através de ações administrativas, projetos de desenvolvimento e reforma urbana e rural, a garantia de condições sociais à fixação do homem na área rural, a defesa de ecossistema e a garantia de um sistema educacional e cultural que, respeitando a dimensão universal e nacional do homem, restaure a identidade cultural do povo local. Além também da garantia de condições sociais de saúde e saneamento básico, lembrando, gente, que esses são, assim, status constitucional, a Constituição Federal garante, tá? E a existência às vilas e às localidades rurais carentes e escassas de condições socioeconômicas e de apoio técnico, beleza? O 2, ele começa a falar dos direitos e deveres individuais e coletivos. Assim, já é na Constituição, correto? O município, ele, nos limites da sua competência, ele vai assegurar direitos aos munícipes. Direito social, à educação, saúde, trabalho, moradia, a maternidade, a infância, a inviolabilidade dos direitos e garantias fundamentais. Exemplo é o artigo 5º da Constituição Federal. Beleza? Então, todos esses pontos serão assegurados pelo município. Bom, a soberania popular, pessoal, ela vai ser exercida também através da participação da coletividade, tá? E aí, muito interessante, por quê? Porque nós temos duas formas também bem conhecidas dessa soberania, que é o plebiscito e o referendo. O que é o plebiscito? Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Se você eventualmente já assistiu alguma aula minha, você vai ver, né, que eu já vai reconhecer esse exemplo. Colocar um quadro na parede. Olha o que é o plebiscito. Eu moro com meu pai e com a minha mãe. Olha o plebiscito. Mãe, pai, faz um favor. Eu vou colocar aquele quadro na parede. O que vocês acham? Meu pai pode olhar e falar: não tá legal, não. Aí a minha mãe, também não gostei muito, não. Perceba, eu pedi a opinião prévia. É esse o plebiscito. Referendo é isso aqui, olha a diferença. Mãe, pai, faça o favor. Coloquei o quadro na parede. O que vocês acham? Hein? Eu coloquei o quadro. E eu peço a opinião deles posteriormente.
Percebeu a diferença? Às vezes eu pedi opinião, mas a primeira vez eu pedi uma opinião prévia, a segunda vez eu pedi uma opinião posterior ao ato que eu fiz. Beleza? Por isso eu gosto sempre de usar esses dois exemplos para ficar ali mais claro, tá? Agora, as ações e omissões do poder público, gente, que tornem inviável o exercício dos direitos, vão ser sanadas ali dentro da esfera administrativa, dentro de 120 dias a requerimento do interessado, tá? Por quê? Porque o poder público, gente, ele pode, em algum momento, se omitir, e essa omissão causar, né, alguma, como que eu posso dizer, algum impedimento ao exercício, eventualmente, tá, dos direitos daquela pessoa, beleza? E aí todos, pessoal, todos os munícipes, todos, possuem o direito de requerer no prazo de 30 dias informações que sejam de seu interesse particular, coletivo ou geral acerca do que? Acerca do município. E que é muito interessante, porque a gente lembra de um princípio da administração pública que está descrita lá no artigo 37 da Constituição Federal, que é acerca dos princípios da administração pública. E um dos princípios é a publicidade. Todos os atos do município, todos os atos da administração pública como um todo serão públicos, beleza? Direito de peticionar e obter repartições públicas, certidões. O que é peticionar, gente? É pedir, beleza? Agora, os munícipes, eles têm o direito, independente de pagamento, o direito de petição de representação aos poderes públicos, tá? Para coibir ilegalidade ou abuso de poder. Então, obviamente, ninguém vai ser discriminado ou de qualquer forma prejudicado pelo fato de litigar ou de ter litigado com o município, na esfera administrativa ou judicial. Como assim? Nos momentos, e eu já vi muito isso, a pessoa, né, o município, enfim, em algum momento ela pode mover uma ação, por exemplo, a gente fala mover ação, assim, né, no termo bem popular, mas ela pode ingressar no judiciário contra o município. Ou ela pode até mesmo administrativamente, né? Então, por exemplo, o município ele tem que fornecer um medicamento, por exemplo. O município não faz isso, o que que a pessoa pega e faz? A pessoa pega e vai para o judiciário. Ó, juiz, o município tem que me fornecer esse direito aqui que eu tenho, e ele não está fazendo isso. Isso é litigar, é um problema. O Joãozinho ter ido litigar na justiça com o município, e isso não pode, nada pode ser motivo. Não quer dizer que César, não. Ele já litigou com o município, levou o município judiciário, não, independentemente do que aconteça, tá? E aí, pessoal, nos processos administrativos, vai se observar o requisito da validade, da legalidade, da publicidade, contraditório, ampla defesa, também os despachos e decisão motivada, beleza? Agora, os atos que de lesa natureza, que venha a ser decorrente de ação ou omissão, que venha atentar contra o meio ambiente, vão ser também coibidos pelo município e vão ser punidos na forma da lei, beleza? E as empresas que desfrutam de benefícios fiscais e possuam um número de empregados superior a 100, bem como qualquer empresa com número de empregados superior a 200, vão manter creche para os filhos, impondo-se a mesma obrigação ao município em relação aos seus servidores, beleza? O consumidor tem direito à proteção do município, cabendo estabelecer sanções também, tá? Lembrando que quando nós estamos falando de uma relação consumerista, então essa relação de consumo, o consumidor é sempre o mais assim, é que é a empresa, ali, a loja, enfim, e o consumidor. Então é uma relação muito desigual, tá? Iniciativas são formas que asseguram a participação do povo na definição das questões fundamentais de interesse de coletividade local. Então, é como que o município vai expor, por exemplo, a sua forma de pensar acerca do que vai ser ali decidido, beleza? Bom, pessoal, Deus abençoe grandemente na nossa próxima aula. Espero que vocês estejam gostando. Na próxima aula a gente já traz aqui algumas questões, belezinha? Que Deus abençoe grandemente. Até a nossa próxima aula.
Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.